mais um Encontro Entre Amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você como eu estou fazendo o meu estudo da Bíblia. Eu não sei se esse formato de vídeo vai ficar legal, o que você vai achar, porque é a primeira vez que eu faço ele aqui no canal. Então eu vou ficar aguardando o teu feedback nos comentários, tá? Eu espero muito ouvir a opinião de todas vocês. Como que vocês acharam, o que ficou bom, o que pode melhorar, então eu quero ouvir a tua opinião. Eu vou compartilhar com você a maneira que eu estou estudando a Bíblia atualmente. Eu já passei por vários processos diferentes de estudar a palavra e agora eu estou começando a trilhar esse caminho. Inclusive eu estou esperando o presente da minha irmã. Vamos deixar gravado aqui, registrado aqui, que eu estou esperando que ela vai me dar uma Bíblia que tem um espaço também para anotação, que eu vou usar especificamente para fazer esse tipo de estudo. Eu tenho aquela Bíblia que vocês conhecem com espaço na lateral, mas eu uso ela para fazer Bible Journaling. E essa que ela vai me dar, eu creio, se você crer, diga um amém, pode até deixar nos comentários, Juliana, dê a Bíblia para sua irmã, eu vou agradecer o seu apoio. E eu tenho certeza que essa Bíblia vai me ajudar muito nesse propósito. Por enquanto eu vou fazendo com as ferramentas que eu tenho, para poder ir treinando mais, me aperfeiçoando mais e quando a Bíblia chegar poder ficar tudo mais bonitinho. Então, confere comigo, eu espero muito que você goste desse formato de vídeo e vamos estudar a Palavra de Deus. Prontas para começar o nosso estudo? Então, nós vamos começar hoje aprendendo sobre os discípulos no caminho de Emaús, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler do verso 13 ao 32. Eu sempre gosto de ter em mãos essa listinha aqui, que vai ser mais ou menos um guia para o que eu vou estudar quando eu estiver lendo a passagem. Então, ele me mostra o passo a passo. Claro que às vezes eu nem faço todos, às vezes eu faço outros, mas esse é só um resumo. Inclusive, eu coloquei uma postagem lá no Instagram com essas perguntas aqui. Então, se você me acompanha por lá, você já tem essas perguntas com você. Como a minha Bíblia ela vai ficar muito pequenininho para a gente fazer as marcações, eu imprimi uma folha para a gente estar estudando junto com os versículos. Só te lembrando que essas abas que tem na minha Bíblia, elas são gratuitas e tem lá no blog, se você quiser imprimir e colocar na sua Bíblia também, eu vou deixar o link aqui no box de informações, tá? Então, eu vou usar essa folha que eu imprimi, que eu acho que a letra fica maior, fica melhor para a gente acompanhar. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é ler toda a passagem. Então, você vai pegar a sua Bíblia e vai ler o Evangelho de Lucas, do verso 13 ao 32, ininterruptamente. Não pula esse passo, porque quando a gente lê o texto todo que a gente vai estudar, a gente já fica com mais clareza, já fica mais familiarizada com o texto. Então, esse é o primeiro passo. Agora que você já leu todo o texto, nós vamos começar a responder as perguntas que estão aqui, que começa com quem, ou seja, sobre quem nós vamos estudar ou quem são os personagens que aparecem nessa história. E para fazer essa marcação, você pode usar um lápis, um marca-texto para grifar, tá? Então, no caso aqui, a gente vai aprender sobre os discípulos, né? 2 discípulos que estavam indo a caminho de Emaús. Então, aqui tem 2 deles. Então, 2 deles quem? 2 discípulos. Essa história, ela é referente a esses 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Agora a gente vai responder sobre o que, ou seja, o que estava acontecendo nessa passagem, qual era a situação desses 2 personagens. Então, aqui a gente observa que eles estavam indo para o povoado chamado Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Então, a gente pode marcar aqui, como parte do que estava acontecendo, que eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Eles estavam conversando e discutindo o assunto. Então, essa situação se passa onde 2 discípulos estão conversando e discutindo acerca de todos os acontecimentos recentes que tinham acontecido em Jerusalém.
E agora a gente vai responder, segundo a nossa lista, onde e quando isso aconteceu. Para marcar o onde e quando, você pode usar outra cor, né? Então a gente pode colocar aqui, eles estavam indo para um povoado chamado Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Então você pode até criar uma legenda aqui para colocar onde. Você pode usar a legenda para colocar aqui quem e usar para marcar esse aqui, que é o que estava acontecendo. Então agora a gente vai observar o como ou porquê. Então, por que eles estavam conversando e discutindo? Então a gente vai ver aqui. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E eles lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Então agora a gente vai descobrir o porquê estava acontecendo essa situação. Eles pararam com os rostos entristecidos e um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe as coisas que ali aconteceram nesses dias? E Jesus perguntou: que coisas? Então agora a gente vai ter a resposta do como, tá? Então você pode marcar esse como, que vai responder o porquê eles estavam nessa situação. Então, eles estavam discutindo e conversando sobre o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Essa é a resposta do porquê, tá? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Aí eles explicam. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Agora vem também digamos que a razão principal dessa conversa deles, dessa discussão deles, é que eles criam, não é? Que esperavam que ele era aquele que ia trazer a redenção de Israel e aquele já era o terceiro dia depois que Jesus tinha sido morto. E aqui eles continuam. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então, essa parte aqui a gente respondeu as perguntas quem, o que, onde, quando, como ou porquê. Agora nós vamos começar o estudo propriamente dito, marcando, sublinhando, circulando. Nesse processo, você pode criar legendas para ficar fácil você identificar quando você for marcando as cores que você está usando, para que o seu estudo ganhe mais sentido para você quando você for fazer uma revisão. Então vamos voltar aqui para observar algumas situações. A primeira situação que me chamou a atenção é que Jesus se aproxima, né? Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Essa situação me mostra que quando começamos a falar de Jesus, Jesus se aproxima de nós. E o verso continua dizendo algo muito interessante. Os olhos deles foram impedidos de reconhecer a Jesus. Eles foram impedidos. Muitas vezes a nossa tristeza e a nossa luta, ela impede a gente de ver a verdade.
Mas às vezes esse impedimento não acontece só por causa das nossas dores, das nossas lutas. Elas também podem acontecer por dúvidas ou por não conhecer as Escrituras. Então a gente observa que os olhos deles foram impedidos de ver que era Jesus que se aproximou deles. E sabe o que é interessante? Eles eram o quê? Discípulos. Então Jesus se aproxima e pergunta sobre o que eles estão discutindo enquanto caminham. Eles param com o rosto entristecido. Nós vamos observar a causa do rosto deles estar entristecido. Eles estavam entristecidos porque eles acreditavam nisso aqui que a gente grifou. Por que estava acontecendo aquela situação? Eles estavam com o rosto entristecido porque eles acreditavam que Jesus era ele que ia trazer a redenção a Israel. Então essa era a razão deles estarem com o rosto entristecido. Então eles narram para Jesus o que estava acontecendo e nessa narrativa deles eu acho interessante a gente grifar uma coisa a mais. Aqui eles falam que Jesus era um profeta. Lembra que eu falei para vocês que às vezes a dúvida ou não conhecer a palavra causa alguma confusão? Jesus era mais que um profeta. Jesus é o Filho de Deus. Então aqui nós vemos que eles diziam que Jesus era um profeta, que era poderoso em palavras e obras, mas que Jesus tinha sido morto. E algumas mulheres tinham ido ao sepulcro e disseram tê-lo visto, alguns outros discípulos foram, mas não viram. Aí agora a gente começa a observar o que Jesus vai fazer, como Jesus vai interagir com eles nessa circunstância. Então Jesus disse, eu gosto sempre de marcar a parte que fala sobre Jesus com uma cor. Então eu posso até colocar isso aqui como parte da minha legenda. Toda vez que eu ver essa cor, eu sei que eu vou estar falando sobre Jesus. Então Jesus disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Aqui Jesus já está dando uma lição para mim e para você. Olha só. Nós precisamos buscar conhecer as Escrituras. Porque é na Bíblia que nós vamos encontrar resposta para as nossas dúvidas, para as nossas dores. Então Jesus começa a explicar para eles que tudo o que eles estavam vivendo fazia parte do que já estava na palavra, já estava registrado. Naquele tempo eles possuíam os escritos do Antigo Testamento. Isaías narra claramente, entre outros profetas, o que deveria acontecer com Cristo. Aí Jesus fala aqui, não devia o Cristo sofrer essas coisas? Então era necessário que Jesus sofresse, que Jesus passasse pela morte, pela crucificação, para entrar na sua glória. E essa entrada de Jesus na glória nos proporcionou salvação. Então Jesus continua ali com eles, conversando e explicando desde Moisés tudo o que a Bíblia falava a respeito dele, tudo que constava a respeito dele, ou seja, a respeito de Jesus. Quando eles se aproximaram do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito e eles fizeram um pedido a Jesus. Eles disseram, fique conosco. E olha que aqui mais uma vez a gente vai observar que o coração deles estava cheio de tristeza, olha. A noite já vem, o dia já está quase findando. Então aqui a gente tem a noite,
o fim do dia, né? O fim do dia, que mostra situações que nós podemos trazer para a nossa vida, como situações em que nós estamos com o nosso coração pesaroso, quando nós estamos enfrentando dúvidas. Então, eles não queriam ficar sozinhos, eles fizeram o quê? Um convite para Jesus. Fique conosco. Quando nós também estivermos atravessando noite, dias difíceis, nós precisamos fazer esse mesmo convite. Jesus fica conosco. E Jesus responde a esse convite. Jesus jamais vai nos deixar. Então, ele entrou para ficar com eles. Agora vem uma parte assim maravilhosa. É a parte onde eles vão ter os olhos abertos. Lembra que aqui em cima a gente viu que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer a Jesus? E eles tinham tido uma conversa com Jesus no caminho. Jesus tinha explicado as Escrituras para eles, mostrando que era propósito de Deus que tudo aquilo tivesse acontecido. Então, quando ele estava à mesa com eles, Jesus toma o pão, dá graças e parte. Lembra que Jesus fez isso aqui muitas vezes quando estava com os discípulos? Isso aqui lembra a gente o quê? A Santa Ceia. Lembra comunhão. Então, nesse momento, quando Jesus repete um ato que já era comum ele fazer com eles quando estava entre eles, os olhos deles foram abertos. Olha que maravilha, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento que os olhos deles foram abertos, eles reconhecem que era Jesus, Jesus desaparece, né? Jesus desaparece da presença deles, da vista deles. E essa pergunta para mim é uma das perguntas mais bonitas desse versículo. Eles fazem uma pergunta que todos nós devemos fazer a nós mesmas. Olha só, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Não estava queimando o nosso coração. Ou seja, o coração deles começou a queimar à medida que eles estavam ouvindo as Escrituras. O nosso coração deve queimar. Cada vez que nos aproximamos de Jesus, você precisa deixar que o seu coração fique ardendo, queimando, porque não tem como nós nos aproximarmos das Escrituras enquanto nós lemos as Escrituras. A presença de Jesus está conosco hoje, através da sua palavra. Então nós precisamos deixar que o nosso coração queime. Cada vez que nós lemos as Escrituras, o Senhor ainda permanece conosco hoje através do Espírito Santo para nos instruir e fazer com que nós tenhamos uma compreensão das Escrituras. Então, gostaram do vídeo? Ficou claro para você? Eu consegui fazer você compreender como eu estou fazendo esse processo? Querem mais estudos nesse formato com outros textos da Bíblia? Eu vou ficar aguardando o teu comentário. Como que a gente faz outros vídeos ou se não, só esse aqui foi suficiente? Que a paz do Senhor esteja no teu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!